Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar a todos vocês nessa análise de fechamento do mercado, abordar aí alguns ativos que se destacaram durante o pregão, inclusive também uma BDR, e vamos começar aí a analisar as BDRs aqui também na nossa análise de fechamento, a pedidos aí de alguns assinantes. Então, vamos lá para os nossos ativos que serão analisados, começando aqui pelo Ibovespa, depois o mini índice, o mini dólar, a Petrobras, Vale 3, BRAP 4, BBDC 4, BPAN 4, que foi o ativo escolhido lá dentro do Instagram na votação, GGBR 4, Multi 3, Alpa 4 e Netflix, que é a BDR que eu falei que iremos começar aqui a abordar durante as nossas análises de fechamento. Então, antes de darmos início, vou rodar a vinheta enquanto você deixa aí o seu like. Então, já voltando aqui para o gráfico do Ibovespa, que no dia de hoje fechou em queda de 0,51%, perdendo a mínima do pregão de ontem, então dando continuidade ao movimento de baixa, a favor também da tendência de baixa aqui do curto prazo, e com a expectativa de poder ter ainda algo mais para baixo nos próximos dias, tá? Indo em direção aonde, Kaique? Indo em direção aos próximos níveis de suporte. Tem essa região que está sendo testada, ainda pode ser que feche acima, ainda tem o pregão de amanhã para poder fechar acima aqui da região dos 103 mil pontos, mas depois dela, caso confirme um fechamento abaixo, aumenta a expectativa de vir buscar o que? A região aqui dos 101 mil pontos, sendo mais exato, a região dos 101.259 pontos, que é o maior fechamento aqui deste outro topo do gráfico semanal. Então seria basicamente dar continuidade naquele movimento de baixa do gráfico diário que eu acabei de mencionar aqui do Ibovespa, tá? Então poder aí apresentar a continuidade deste movimento. E seria interessante que a continuidade deste movimento fosse de maneira mais fraca, realmente dessa maneira aqui, semelhante ao que eu estou esboçando aqui, com esses candles menores. Por quê, Kaique? Porque isso vai representando aí fraqueza na ponta vendedora, indo em direção ao patamar que a gente gostaria que ele fosse, aqui o Ibovespa, para que na sequência ocorra aí uma nova reversão um pouquinho mais forte por conta aí da parte dos compradores, então podendo aí reverter um pouquinho mais forte esse movimento do que as outras tentativas aí anteriores que foram esboçadas no decorrer aí das últimas semanas, dos últimos meses no Ibovespa. Dando uma olhadinha agora no mini índice, que está em leilão neste momento aí, mas vem aí para fechar com 0,4% de queda. Também ocorreu aqui uma perda de mínima do pregão anterior, com a mesma expectativa do Ibovespa que eu mencionei, de poder dar continuidade neste movimento de baixa nos próximos dias. No gráfico de 60 minutos, apresentou aqui no finalzinho do pregão, no final não, né? Das 2 horas da tarde até o final do pregão, movimento de alta contra a tendência de baixa, então correção, movimento de alta contra a tendência de baixa, batendo aí na região de resistência, que é a média móvel de 13 períodos e este fundo anterior. Se amanhã abrir aí gerando sinalização de topo descendente, vai possibilitando operações na ponta vendedora mais uma vez, dando continuidade no movimento de baixa. Se perder aqui a mínima deste fundo, na casa aí dos 102.515 pontos, confirma um novo pivô de baixa aqui pelo gráfico de 60 minutos, então ao perder aqui esta mínima, confirma um novo pivô de baixa e vai possibilitando venda aí na ponta vendedora, seja através do gráfico de 10 ou de 30 minutos também, após sinalizações baixistas. Caso contrário, se abrir já dentro de um gap de alta, voltando aqui para cima da média móvel de 13 períodos, aí fica mais interessante o quê? Que ele venha pelo menos testar aqui essa região de topo anterior. Mas sabendo de tudo que eu mencionei sobre o Ibovespa, sobre o próprio mini índice aqui no gráfico diário, a expectativa ainda é um pouquinho mais negativa. Mesmo que esboce aqui esse movimento, a chance de poder não ir tão longe de fato ainda é maior, tá? Mas, conseguiu confirmar um fechamento aqui, acabou de sair do leilão, pessoal. Então, conseguiu confirmar um fechamento aqui acima da média móvel de 13 períodos. A sinalização negativa ainda continua válida, se ocorrer a nova perda de mínima aqui também, tá? Confirmando um pivô de baixa. E para poder gerar a possibilidade de compra, seria interessante aí sinais de alta acima aí da região da média móvel aqui do gráfico de 60 minutos e possibilitando também sinais de alta lá pelo gráfico de 30,
que seria basicamente dar sequência aqui nesse movimento de alta, testar aqui essa região de resistência, corrigir e gerar novo sinal de alta aqui acima da média móvel de 13 períodos. Falando aqui agora um pouquinho do dólar. Dólar que no dia de hoje apresentou aí boa alta de 0,55%, dando continuidade ao movimento de alta, conseguiu confirmar um fechamento acima da média móvel e se aproximando aí dessa vez dessa região de fundo anterior, que pode vir aí a funcionar como um ponto de resistência, inclusive bateu ali e confirmou um fechamento abaixo neste momento, região de resistência essa aí na casa dos 5.574, então fica aí uma expectativa ainda de poder ter algo mais para cima, mas precisa apresentar força onde? No gráfico de 60, no gráfico de 30 minutos. Para isso, precisa finalizar aí essa correção da melhor maneira possível, vindo testar aqui a média móvel de 13 períodos e apresentando aí novo sinal de alta na sequência, então novo sinal de fundo ascendente, preferencialmente acima da média móvel, como mencionado, acima dessa região de topo anterior também, na casa dos 5.563 pontos, vai aí fortalecendo o viés mais positivo aqui no dólar no gráfico de 60 minutos. Se voltar muito aí para baixo da média móvel de 13 períodos, já não fica mais tão interessante essa ponta, esse sinal de alta para compra, porque vai aumentando a chance de poder reverter aí essa tendência aqui do gráfico de 60 minutos. Então, só reforçando, se voltar muito aqui para baixo, não vejo mais tanta possibilidade de compra, tá, pessoal? Aí ficaria mais voltado em sinalização de baixa por aqui. Se não conseguir nem buscar ali a média móvel, já gerar sinal de alta na sequência, possibilidade de compra também, tentando pegar aí um novo fundo ascendente e a continuidade deste movimento de alta aí pelo gráfico de 60 minutos. Falando agora de Petrobras, que no dia de hoje apresentou aí leve queda de 0,15%, mas durante o pregão chegou a oscilar bastante ali para baixo, caindo ali um pouquinho mais de 2%, né? Dando sequência aqui neste movimento de baixa. Nesse movimento de baixa, com as mínimas aqui descendentes, máximas aqui descendentes também, depois de testar essa região de fundo anterior, que foi testado como uma resistência, e um viés aí mais baixista de realmente, de poder vir testar essa região de fundo anterior, como eu já mencionei no radar do mercado de hoje também, ali na casa dos R$ 25,85. Para compra, pessoal, só vejo possibilidade aí após um novo sinal de alta aqui acima da média móvel de 3 períodos, acima dessa outra região de fundo anterior que foi testada aí como um ponto de resistência e se permaneceu válida, né? Então, um sinal de alta acima dessa região fortalece aí a ponta compradora no curto prazo. Próximo ativo, Vale 3, que no dia de hoje apresentou aí a queda um pouquinho mais forte, 4% de queda, abriu aí com gap de baixa, perdendo a região de fundo anterior, confirmando aqui também um novo pivô de baixa no curto prazo, então estabelecendo aí reforçando, perdão, um viés bem negativo aqui, aumentando a possibilidade de continuidade deste movimento de queda nos próximos dias ainda, tá? Então, o que vai reforçando são realmente novas perdas de mínimas aí pelo gráfico diário, a favor também aqui desse longo movimento de baixa apresentado pelo gráfico semanal, lembrando aqui que não tem nenhum nível relevante de suporte pela frente, né? Então, realmente aí um vazio aqui, tecnicamente falando, para possíveis suportes. Seria interessante o que? Para tentar buscar aí uma possível região de parada do preço através de uma retração aqui de Fibonacci. Então, basicamente, deixa eu só ajustar aqui, perdão, colocar bem na mínima ali realmente. Então, bateu ali na região dos R$ 62,86. No curto prazo já confirmou um fechamento abaixo. E depois dessa região, seria aí um próximo nível de suporte, a região dos R$ 53,34, que seria basicamente o que? Essa região aqui de lateralização do gráfico semanal. Então, depois de todo esse vazio mencionado, essa região seria o próximo nível mais relevante aí de suporte para a Vale 3. Poxa, Kaique, então vai buscar lá, você está falando isso? Se confirmar um fechamento abaixo aqui pelo gráfico mensal e ocorrer aí nova perda de mínima, a expectativa é de que vá buscar essa região. Eu não sei para onde o preço vai, mas sinalizações negativas vão reforçando essa probabilidade de buscar essa região. Tá? Então, viés bem negativo aí para Vale, não vejo motivos de estar comprado, também não vejo motivos de abrir venda no curto prazo aqui, um movimento já bem mais esticado, teria que aguardar aí um novo repique seguido de um novo sinal de baixista aí, preferencialmente abaixo da média móvel de 13 períodos. Falando um pouquinho de BRAP4 agora, semelhante a Vale 3, mas apresentando a queda aí de 4,3%, então o candle aqui um pouquinho mais forte, dando continuidade no movimento de baixa, veio aqui, já fechou a região do gap, já confirmou também
um novo pivô de baixa, perdendo a mínima do fundo anterior aqui. Então, reforçando aí a tendência de baixa no curto prazo, também com viés de poder da continuidade neste movimento de queda. Então, atenção aí para quem estiver comprado ainda no curto prazo, tanto de Vale quanto de BRAP4. Nova perda de mínima aqui pelo gráfico diário gera novo sinal de saída, tá, pessoal? Não vale a pena continuar posicionado nestes papéis no curto prazo, tá? Então, toda atenção aí. Para venda, da mesma maneira ali também, novo repique seguido de novo sinal de baixa, tá? Teria que aguardar aí uma correção seguida desse sinalzinho negativo. Próximo ativo, BBDC4, que no dia de hoje aí apresentou queda de 0,96%, mas durante o dia chegou a oscilar bem forte para baixo, caindo aí um pouco mais de 3%, então voltando ali, inclusive, durante o dia para baixo da média móvel de 13 períodos. Para manter aí um possível viés mais positivo, seria interessante que o ativo corrigisse de maneira mais fraca aqui em cima da média móvel de 13 períodos, em cima dessa região de fundo anterior, para na sequência aí poder gerar novo sinal de alta aqui, nova sinalização positiva, tentando pegar aí um novo movimento de alta a favor desse movimento aqui fraco de alta que vem sendo esboçado pelo gráfico semanal também, tá? Mas para isso precisaria o quê? Não perder de fato aqui a região da média móvel. Se continuar esse movimento aí de queda, sinal de alta, perdão, aqui embaixo da média móvel se torna menos relevante, principalmente abaixo aí dessa região de fundo anterior mencionada ali nos R$ 20,20. Então, aguardar aí mesmo para quem está interessado em abrir compra. Próximo ativo, PPAN4, que foi o ativo escolhido lá dentro do Instagram do Dalton. PPAN4, que no dia de hoje apresentou aí alta de 2,8%, mas ainda está dentro deste movimento de baixa. Não ocorreu aqui superação de máxima, então não ocorreu sinalização de fundo, ainda com viés negativo, de poder aí ter sequência nesse movimento de baixa, tá? Poder ainda apresentar mais alguns dias dentro desse movimento de baixa, a favor também dessa tendência de baixa um pouquinho mais forte do gráfico semanal também, indo em direção de aquela região de fundo anterior ali que pode vir a funcionar como um ponto de suporte nos R$ 10,78. Então ainda existe um espaço aí de poder vir buscar aqui essa região, e novas perdas de mínimas aqui pelo gráfico diário vão reforçando aí esse viés mais negativo. Então aqui também, para quem estiver posicionado no curto prazo, não vejo motivos de estar comprado a cada nova perda de mínima, tá? Então posicionar aí um stop caso alguém esteja comprado no curto prazo em R$ 11,28, abaixo aí já da mínima de hoje. Próximo ativo, GGBR4, que no dia de hoje caiu forte, então basicamente as commodities caindo um pouquinho, as mineradoras, perdão, caindo um pouquinho mais forte aí no dia de hoje, 4,11%, gerando nova sinalização baixista, topo aqui descendente, então gerou sinal de saída para quem estava comprado aqui nessa sinalização de fundo, tentando pegar aí um movimento de alta dentro de um swing trade, perdão. Então acionou aí o stop da operação, acionou a saída da operação. Caso não tenha saído, recomendo aí que posicione o stop abaixo da mínima de hoje. Se realizar nova perda de mínima, aumenta a chance de poder dar continuidade neste movimento de baixa e mais um sinal de saída dessa operação, tá? Mas aí fica realmente aí o aprendizado, né, de seguir realmente a estratégia. Olha lá o quanto a pessoa devolveu se não saiu ali no stop da operação, perdeu aí o lucro que vinha pegando, né, de 3,5%. Né? Então, bem triste aqui quando acontece isso aqui, da gente não respeitar aí as condições das nossas operações, seja no objetivo ou no stop aí da operação. Enfim, expectativa de poder dar continuidade neste movimento de baixa nos próximos dias também, primeiramente vindo aqui para fechar a região do gap na casa dos R$ 24,13 e depois tem aqui esse fundo, né, o fundo aí na casa dos R$ 22,92. Próximo ativo, Multi3, que no dia de hoje apresentou boa alta de 2,66%, dentro de um processo de correção ainda em direção à média móvel de 13 períodos, testou mais uma vez e conseguiu apresentar um dia forte de alta aí. E se amanhã ocorrer aqui nova superação de máxima, abre possibilidade de compra, tentando pegar aí a continuidade deste movimento de alta, a favor também aqui desse movimento de alta que vem sendo apresentado pelo gráfico semanal, tá? Então existe aí essa possibilidade de poder abrir uma compra, posicionando o stop abaixo do fundo, bem protegido, abaixo da média móvel de 13 períodos, abaixo da mínima. Que fundo é esse, Kaique? R$ 19,98 é o fundo, a mínima do fundo, então em R$ 19,97
o stop aí dessa operação, caso ela seja acionada aqui, essa compra, tá? Então, existe aí essa possibilidade, esse viés aí um pouquinho mais positivo a favor dessa tendência aqui de alta que foi retomada no curto prazo do papel. Próximo ativo, Alpa 4, subindo ali 4,95% no pregão de hoje, gerando novo sinal de fundo ascendente, voltando para cima da média móvel de 13 períodos, quase confirmando um pivô de alta aqui, então quase confirmando aí, retomando uma tendência de alta mais relevante aqui no curto prazo, mas abriu possibilidade de compra para quem realmente conseguiu entrar nessa operação, stop posicionado aqui abaixo da mínima deste fundo, existe a possibilidade de comprar o rompimento aqui deste topo na casa dos 43,55 a partir de amanhã, também posicionando o stop abaixo do fundo, tentando pegar o que? O rompimento do topo, então a confirmação do pivô de alta, e a sequência desse movimento, pelo menos aqui em direção ao próximo nível de topo, que é basicamente aqui essa lateralização, na casa dos R$ 47,73, tá? Então seria basicamente aí um stop de quase 8%, então realmente bem grande esse stop, né? Mas com um objetivo ali de 10%, então quase 1,5 para 1. Colocaria menos capital, tá? Tentando nesse rompimento, por conta aí dessa relação risco-retorno não tão favorável aqui no curto prazo, tá? Mas realmente tentando aí pegar pelo menos esse espaço que tem para percorrer aí para cima, até mesmo aqui pelo gráfico semanal também, de poder vir testar a média móvel de 3 períodos, essa região de topo anterior aqui também, lá na casa dos R$ 46,63. E por fim, Netflix, que é a BDR que escolhida aí para o dia de hoje, que no curto prazo aí apresenta tendência de alta, um pouco enfraquecida por conta desse retorno do preço para baixo da média móvel de 3 períodos, mas bateu em cima de uma região de suporte anterior, gerou um novo sinal de alta aqui embaixo e abriu possibilidade de compra. E para quem de fato entrou nessa compra, com essas mínimas aqui ascendentes, ainda não gerou o sinal de saída. Então existe a expectativa de poder ainda vir testar essa região de topo anterior. Seria muito interessante que testasse de fato, que furasse aqui essa região da máxima desse topo. E se ocorrer aí nova perda de mínima, novo sinal de topo, gera sinalização de correção e uma nova correção, seguida de um novo sinal de alta acima da média móvel de 13 períodos, vai possibilitando novas compras aqui no papel no curto prazo, tá? No semanal já está um pouquinho mais enrolado, né? Depois desse forte candle de baixo, o ativo já tentando esboçar a reação aí. Então, vejo isso aqui ainda como um movimento de correção, tá? Depois desse longo movimento de alta todo aqui, então existe aí a expectativa de até mesmo poder enrolar aqui de fato, tá? Por conta disso, aguardar mesmo, foi o que eu mencionei, de aguardar aí novas sinalizações para poder tentar abrir compra, tá? Não vejo motivos de abrir compra aqui agora, também não tem sinal para abrir uma compra aqui agora, mesmo num rompimento aqui de máxima no pregão de amanhã, tá bom? Então, realmente aí um papel com viés positivo, tendência de alta, mas com a chance aí de poder ainda lateralizar um pouquinho para depois dar sequência no restante do movimento de alta. Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção de todos vocês. Peço gentilmente mais uma vez, se você não deixou seu like, você deixe seu joinha e continue aí acompanhando todos os vídeos do canal. Um grande abraço, boa noite e até amanhã.